Bom, essa fala do Mauro Vieira, a hora que eu vi, eu falei, não é possível, cara. Não é possível falar em apoio e solidariedade à Venezuela, porque, como a Carla disse, o discurso do governo até agora, do governo Lula, estava sendo de manter uma distância regulamentar da crise. Não, por óbvio, né, ignorando o fato de que os Estados Unidos estão em águas caribenhas ali, bombardeando barcos, com a mira voltada para o ditador Nicolás Maduro e para o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro. Mas, por quê? Porque o governo Lula não reconheceu a eleição de Maduro, gente. Para o governo brasileiro, Maduro é um presidente ilegítimo. Dito isso, eu fui entender com outros ministros que estão na COP, que estão com o Lula. Fala, o que é isso? O Lula vai viajar para a Colômbia para prestar solidariedade à Venezuela? Quem disse isso? Eu falei, o ministro Mauro Vieira. Se usou a expressão solidariedade, usou errado. E aí, para entender o tamanho do desconforto, tá? Que a fala causou. O que acontece? A COP, eu fui tentar entender, está dividida em duas partes. Dias 6 e 7 são as reuniões dos líderes dos países, então reuniões bilaterais, etc e tal. Dias 8 e 9 vai haver um intervalo, porque no dia 10 entram em cena os negociadores dos países para tentar redigir o texto e firmar ali os compromissos. Neste dia é que o Lula vai à Colômbia, não para falar da Venezuela, mas porque vai ter uma reunião da CELAC. É CELAC mais União Europeia. CELAC é o grupo que reúne países da América Latina e do Caribe, e líderes da União Europeia também vão participar. Essa reunião acontece de 2 em 2 anos. Por quê? Porque a tensão nas águas do Caribe também interessa aos países, a diversos países da União Europeia. Porque você tem ilhas no Caribe, como Aruba, por exemplo, que são de propriedade, né, de países europeus. Então, a discussão vai se dar em torno da tensão em águas internacionais causada pela decisão dos Estados Unidos de fazer uma espécie de policiamento, né, atingindo embarcações que, segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, são usadas para o tráfico internacional de drogas. Agora sim, não virá, não esperem, a orientação é essa, não esperem uma fala de Lula na direção de Nicolás Maduro especificamente, isso não virá, tá? A expressão utilizada pelo ministro Mauro Vieira causou desconforto, digamos assim, entre os demais integrantes da comitiva que está com o presidente na COP, porque sabe-se, isso vai ser explorado. Pois é, Sakamoto, prestar apoio e solidariedade a um país que tem um presidente que você não reconhece ele, né, como tal. Como é que isso cai? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Dani. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no All News. Então, eu concordo com a Dani, gente. Tipo, tem algumas palavras... Pô, e o pior é que vem da diplomacia. Não, errou feio, errou rude. Porque é o seguinte, no final das contas, você pode prestar... A solidariedade tem que ser prestada ao povo venezuelano, né? Que está emparedado entre um governo ilegítimo, né, que deu uma mão peluda e levou a eleição, e uma oposição que também rasga a democracia, a torta e direito. A oposição venezuelana, boa parte dela, né, ela rasga a democracia, chuta a democracia, e do outro lado você tem uma pessoa que é um autocrata. Então, você vê a situação, solidariedade toda ao povo venezuelano, ao grande povo venezuelano. O presidente Lula, é claro, você está querendo, japonês, que ele bote a cabeça embaixo da terra e faça de conta que não é com ele? Você é maluco, não estou falando isso, pequeno gafanhoto. Eu estou falando só que é o seguinte, você pode, no final das contas, fazer o quê? Você pode, o governo Lula, ele pode participar de todo esse processo, tentando fazer o quê? Tentando se apresentar como, olha, vamos tentar mediar, vamos tentar evitar que exista uma escalada militar promovida pelos Estados Unidos e pela própria Venezuela como resposta no subcontinente sul-americano. O governo, o Brasil, que é a liderança regional natural, tem obrigação disso. Então, é claro, não dá também para ele ir para Fernando Noronha, por melhor que seja ir para Fernando Noronha, no meio de todo esse furdúncio, né? Só que as palavras importam. Ele pode ir e falar, olha, eu estou indo lá para tentar reduzir a temperatura, procurar alternativas, procurar soluções,
tentar atuar na mediação entre os Estados Unidos e a Venezuela. Porque se a Venezuela, por um lado, implementa uma ditadura, como aconteceu com o roubo das eleições, por outro lado, o governo norte-americano pirou na batatinha, está usando, por enquanto, um teatro de militarização na região da costa venezuelana para interesses internos, para aumentar a popularidade dele internamente junto ao público dele que quer ver sangue, né, que acha que a Venezuela é a capital do mal e tudo isso mais, ou seja, quer ganhar votos internamente, né, no momento em que a popularidade dele vai em queda, mas o grande problema, né, e também quer, na verdade, reafirmar-se diante do mundo. Tem uma série de pacotes, estamos discutindo isso aí há um tempão. O grande problema é que qualquer erro nesse teatro de ambos os lados pode dar merda, ou melhor dizendo, pode dar guerra. Né? Então, o Lula faz bem em atuar na mediação, mas a escolha das palavras é importante. Inclusive, guerras começam com palavras, colocadas de forma equivocada. Então, é o seguinte, o Brasil precisa ajudar na mediação, dada a sua projeção no subcontinente sul-americano. Agora, solidariedade é só ao povo venezuelano, e ninguém mais. Eu vou contar um bastidor, eu ia guardar para a coluna de amanhã, mas não me aguento. Quando eu fui apurar, falaram, não, o ministro não usou essa palavra. Eu falei, usou. Não usou. Aí eu falei, só um instante, peguei meu fonezinho de ouvido e fui ver a gravação. A gente viu há pouco também. Ele usa exatamente, vai prestar apoio e solidariedade. E aí o Mauro Vieira foi questionado, você usou a palavra solidariedade? Ele disse, não. Está gravado, a gente estava conversando sobre isso antes, né? Ele disse que não. Mas, enfim, né? Já está evidente que houve aí um escorregão do chanceler e a orientação segue a mesma. Manter distância do ditador Nicolás Maduro e tentar atuar como mediador da crise com os Estados Unidos, né? Não mediador da crise interna da Venezuela, porque essa, como o Sakamoto já mostrou, acho que só Jesus na causa aí. É isso aí, Carla. Quer complementar? Não, eu acho que é isso mesmo, e é curioso, Diego, porque é uma coisa bastidor de jornalista, né? O Lucas estava lá e falou, gente, o chanceler falou uma coisa aqui que é lead, né? E a gente, nossa, não, vamos mudar. A gente estava indo, a matéria, enfim, aquela coisa, a gente subiu, mudou a matéria, porque realmente é uma declaração que chama a atenção mesmo, né? E é como colocou o Saque e a Dani, a escolha das palavras. E na diplomacia, né, eles sabem que todas as palavras são importantes. Então, como a Dani trouxe aí também esse bastidor, de o próprio chanceler não reconhecer, não lembrar que tenha falado essa palavra, mostra aí também que sabe que essa palavra não é exatamente, né, o que tem traçado, que tem, né, seguido aí a diplomacia brasileira. Enfim, foi um escorregão e esse escorregão acaba virando notícia, né? Exato.